Olá, estamos dando início a mais esse bate-papo através do Movimento Solidário Empresarial, em seus canais no YouTube, no Facebook, no Instagram e nos podcasts do Anchor e do Spotify. A área ambiental, a área ocupacional e a área da engenharia civil também estão sendo fortemente impactadas neste momento de pandemia. Para tratar sobre estes assuntos, está conosco hoje a engenheira Ana Beatriz Cobalcini. Ela é de Brasília, Distrito Federal, é professora universitária, consultora ambiental e ocupacional e conselheira do Conselho Regional de Engenharia do Distrito Federal. Para conversar junto comigo com a Ana Beatriz está a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, e a Alessandra Fraga, que é consultora de imagem e empreendedora. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Eu vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na gestão e estratégia da imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o movimento surgiu no momento que estamos vivendo, onde a crise viral abateu nossas vidas, nossos negócios, aí nos perguntamos o que vamos fazer. Nada melhor que criar um espaço de compartilhamento, de cocriação, como fizemos eu, Ana Paula e Rogério, espaço para todos, onde pode amenizar a nossa dor e a dor de todos, para a gente poder passar e chegar a 2020 um pouco melhor, né, e mais fortes. Ana Paula. Gratidão, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com o desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, mentorias. Sou consultora empresarial e escritora. E faço parte deste movimento que a cada conversa a gente aprende e agrega mais com esses profissionais maravilhosos que aceitam o convite de estar aqui colaborando com este movimento em auxiliar empreendedores, empresários e a todos que buscam informação por meio de nossas conversas. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou administrador, também sou engenheiro civil, professor de pós-graduação, escritor, tenho 9 livros editados, consultor, fundei a Tempus Consultoria há mais de 25 anos, sou palestrante na área de inovação, de empresas familiares, mentor empresarial e conselheiro do Conselho Federal de Administração. Ana Beatriz Cobalcini, muito obrigado por abrir sua agenda para conversar com a gente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Eu agradeço também a sua exímia apresentação, não esperava menos. Muito obrigada. E estamos aqui, né, tentando interagir sobre essas diversas áreas que, infelizmente, também estão sofrendo com a pandemia. Todos nós, de uma forma ou de outra, em diferentes regiões geográficas, em diferentes atividades, estamos sofrendo consequências, algumas delas mais leves, outras mais pesadas. Na tua visão, pensando nesse universo da engenharia e na tua realidade com os teus clientes, com os teus alunos, como é que tu tens percebido os principais impactos que estão acontecendo para essas pessoas? Falando de uma maneira específica sobre o ensino, ele tem sofrido, creio que um pouco mais do que as outras áreas, visto que esse distanciamento presencial dos professores com os alunos tem trazido muita ansiedade. Essa questão pessoal, interpessoal, professor e aluno faz muita diferença e faz muita falta. Assim como as plataformas, elas têm evoluído muito rapidamente, porém, não conseguem acompanhar ainda a necessidade específica do curso de engenharia, que requer softwares mais complexos. Então, nesse quesito, a gente teve um pouco de dificuldade, mas já estamos nos adaptando à nova normalidade. Agora, com relação à engenharia, realmente houve aí uma recessão, se é que podemos dizer dessa maneira, bem nítida, bem sentida pelos profissionais dessa área, devido à impossibilidade dos trabalhos coletivos. E a engenharia realmente necessita disso, né? De que as pessoas ajam no coletivo, a fim de propor obras, né, e tudo mais. Os nossos trabalhos sempre são muito grupais.
Então, essa situação também ficou bem difícil. E, claro, a recessão trazida pela pandemia, né, que a gente tem sentido isso nos grandes empreendedores também. Nós tivemos, nesses últimos dias, a divulgação do PIB brasileiro nesse período, e foi demonstrado que o PIB do Brasil caiu 9,7% neste último trimestre em relação ao primeiro trimestre, que já tinha caído 2,5% em relação ao trimestre anterior. Então, a gente está vendo uma parada, uma paralisação da nossa economia, com consequências que vão durar pelo menos meses ainda. Tu atuas fortemente no Distrito Federal e em Goiás também. Como é que tu percebes, né, existe uma expectativa de melhoria ou tu está sentindo que ainda existe um desânimo com relação ao que está vindo pela frente aí na sequência? Sim, eu imagino que o comportamento geral das empresas, assim como de instituições públicas e tudo mais, tem se voltado para essa retomada da economia, retomada da aceleração, né, do crescimento. As instituições públicas, por sua vez, elas têm agilizado os seus processos. É um pouco irônico, né? Mas eu trabalho como engenheira ambiental justamente no órgão de meio ambiente. E trabalhar em sistema de home office trouxe para a gente mais produtividade. Então, há um ímpeto do governo muito grande no sentido de melhorar seus processos, suas formas de atuação, para ser menos um empecilho para as instituições privadas, para a economia. Mas na área privada realmente está havendo um certo receio, mas eles estão aos poucos, bem aos poucos, abrindo novamente as oportunidades, falando profissionalmente, né, para os profissionais da área, mas também abrindo aos poucos novos contratos, novas licitações que vão girar a economia. Mas está um pouco tímido ainda. O que tu estás percebendo que está sendo mais difícil para se adaptar? Porque existem várias questões. Existe a questão pessoal, existe a questão de tecnologia. O que tu percebe assim como mais difícil nesse momento? Dentro dessas áreas, o que eu tenho percebido, aí nós temos, dentro no caso da engenharia especificamente, nós temos públicos, né, perfis diferentes de profissionais. Então, eu posso dizer que os engenheiros, os planejadores, se saíram muito bem nesse período, né? Eles se adaptaram com uma facilidade, uma rapidez. Então, o planejamento em si sentiu muito pouco. Porém, a execução, ela tem ficado difícil não só pela dificuldade das obras específicas, mas também porque os profissionais que atuam no intermédio das atividades, por exemplo, os técnicos, né, esse pessoal que faz o intermédio mesmo entre os engenheiros, planejadores e os executores, eles tiveram um pouco de dificuldade de se adaptar, porque precisavam estar ali no dia a dia, atuando presencialmente. Então, aí foi a maior dificuldade. Mas, de forma geral, podemos dizer que as pessoas estão, assim como as outras profissões, estão se adaptando na marra, né? Eles estão se adaptando à revelia, mas estão conseguindo se desenvolver. Mas, sem dúvida, a pior parte é a operacional. Essa realmente tem muita dificuldade de conseguir se adequar, de entender as ferramentas. Eles estão acostumados a trabalhar há muito tempo de forma quase que artesanal e agora estão tendo que lidar com a tecnologia com bastante dificuldade. De Brasília, Ana Paula Rodrigues Bon. Olá, estão me ouvindo? Consegui destravar o telefone aqui. Sim, hoje eu estou aqui em Brasília, essa transmissão daqui, apesar de morar em Porto Alegre, e isso também nos possibilita estar desenvolvendo atividades de vários lugares e está sendo mais aceito esse tipo de atividade, a pandemia trouxe essa aceleração, né? Muita gratidão, Ana Beatriz, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, compartilhando as tuas experiências e os teus aprendizados neste momento da pandemia. Logo você, que como o Rogério falou inicialmente, tem uma agenda
super corrida, de várias atividades. Às vezes a gente se pergunta como dar conta, né? E eu vou te trazer um pouquinho para este lado, de fazer a pergunta voltada mais para uma execução pessoal. Tu já está trazendo para a gente que o órgão que você trabalha está conseguindo se adaptar, foi para o home office, mas e você, Ana Beatriz, como está conseguindo adaptar a tanta diversidade de mudança em várias áreas que você atua? E ainda, como você lida com isso dentro do seu emocional? Como você faz a sua gestão de tempo para conseguir atuar em várias áreas, aprender várias ferramentas para conseguir desempenhar esse papel neste momento em todas essas áreas? Como você está lidando o teu lado emocional para também ser produtiva com tudo isso que está acontecendo e com todas essas novas adaptações? E conta um pouco também, que eu sei que uma das coisas que você faz para desopilar a mente e trazer um pouco de sanidade mental nessa loucura toda é o teu projeto estilo blogueira, e que traz muitos benefícios fazer essas atividades alternativas, porque várias pessoas já passaram aqui conversando com a gente que desenvolveram a culinária, que desenvolveram a arte, que estão pintando, que estão correndo, que estão fazendo outras atividades que também a pandemia possibilitou fazer, né? E trazer um pouco mais, já que a gente está mais em home office, fazer essas outras atividades alternativas, até mesmo para manter um controle emocional. Conta um pouco para a gente das suas experiências referente a todas essas mudanças e a esse controle emocional. Ana, você realmente atingiu um ponto interessante aí. Foi uma modificação muito rápida, né? O início da pandemia, a gente pode estimar entre março e abril, foi um tempo bem crítico para nós, aqui da região principalmente, porque nós decretamos realmente a pandemia e nos voltamos totalmente para o serviço em casa, no caso da iniciativa pública, que é a minha principal atividade diária, né? E à noite tenho as atividades da faculdade. No início foi bem difícil, não vou dizer que foi fácil, não foi. Foi muito difícil, foi estressante, mas coisas que me realmente conseguiram fazer com que eu mudasse o foco do estresse, do cansaço mental, não é o cansaço corporal, bem importante, foram muito importantes para mim. Como o Rogério já mencionou, também trabalho na área de segurança do trabalho, né? Então, tendo esse conhecimento prévio, eu sei que o bem-estar envolve todas essas esferas, né? Que a saúde envolve todas essas esferas. Então, eu pensei, se eu continuar somente no que é laboral, no que é administrativo, naquilo que é rotina, eu vou enlouquecer, porque o período era muito curto de uma atividade para outra, e eu inicio às 8 da manhã e termino às 10 da noite, com pequenos intervalos. Sendo assim, eu realmente desenvolvi esse projeto, que é um divertimento, é um entretenimento para mim, necessariamente, e é uma forma de trazer pessoas para a proximidade das relações humanas, que eu sinto falta, muita falta. Como professora, eu senti realmente esse baque de não poder estar presente fisicamente com as pessoas para poder dar esse suporte que o professor tanto dá, é comum, né? Se espera até isso dele. Então, essa foi uma forma de realmente eu amenizar a minha mente, e as práticas de yoga em casa também me ajudaram muito, muito, sem comparação com qualquer outra coisa que eu tenha feito. E eu até recomendo o yoga. Mas, de forma geral, eu considero que atualmente eu já consegui entender essa lógica, fazendo uma gestão de tempo eficiente, onde eu fraciono o meu dia em pequenas parcelas, até para que a minha cabeça não se canse. Então, se eu inicio o meu trabalho às 8 da manhã, por exemplo, eu faço uma parada às 10 e digo para mim mesma, vou compensar com alguma coisa que me divirta. E aí ou eu faço uma leitura de uma revista que não tenha nada a ver com o assunto. Faço também a técnica Pomodoro, quando eu estou muito atarefada, quando eu estou muito sobrecarregada. E tiro esses 10 minutinhos entre 50 de atividade, 10 minutinhos de descanso mental, foi o que tem feito com que eu mantivesse essa estabilidade.
mas tem dia que é puxado. Tem dia que é bem puxado. Acho que para todos, né? Não seria só eu, não. Alessandra Fraga, empreendedora e uma mulher que também faz muitas coisas ao mesmo tempo e é da coordenação nacional da WPW. Às vezes falta tempo, mas a gente arranja tempo, né? Ana, eu gostaria de... Ana Beatriz, nós temos 2 anos aqui, né? Eu gostaria também de agradecer a tu estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento, né? Que é muito importante, eu vejo quanto é importante para todas as pessoas que nos veem, nos ouvem. E eu vou puxar o gancho de tudo isso que foi falado até agora e vamos iniciar pela questão do bem-estar que a Ana falou, mas quando eu falo em bem-estar é que eu já estou ampliando. A gente tá falando em bem-estar mental, bem-estar físico, cuidado com a Covid, né? Mas também tem o bem-estar dos negócios, da economia das famílias, da economia das empresas, da economia do país, né? Como o Rogério disse, o nosso PIB caiu, a gente percebe que de 6 meses, aqui em Porto Alegre, a gente já está em 6 meses de quarentena, né? Então a gente anda pelas ruas e vê muitos negócios fechados, negócios de mais de 10 anos, de 15 anos fechados, e isso é bem-estar, né? Porque quando a gente olha e vê esses comércios, a economia doente, vamos dizer assim, né? A gente também sente, e isso afeta as nossas vidas, né? Só que aí a minha pergunta que eu te faço, e eu vou para esse gancho agora, e aí a gente está falando de bem-estar, e se a gente não tem esse bem-estar, a gente não tem desenvolvimento, porque a gente fica estagnado, né? Tentando resolver primeiro o problema, né? Mas a gente tem que continuar crescendo. E o desenvolvimento da educação, como tu falaste, eu até estava ouvindo hoje falarem sobre que aqui no Sul estão querendo reabrir em outubro, e concordo, o nosso governador falou que a educação é essencial, realmente a educação é essencial, para a gente continuar se desenvolvendo, porque a gente não pode parar por causa de uma crise, mas a gente sabe também, como tu falaste, que todos os setores são interdependentes, um precisa do outro, e se um cai, o outro pode desestabilizar, tá? Como tu trabalha em vários setores, eu quero que tu nos diga como é que tu vê, qual é a tua visão, porque nós estamos estáveis, alguns setores, né, estão perecendo, outros estão se equilibrando, mas daqui para frente, 6 meses, 2021, 2022, como é que tu vê essa estabilidade para a gente retomar o bem-estar, né, da sociedade, da economia? Sim, no quesito educação, eu vou tentar separar por setores, para ficar mais fácil. Perfeito. No quesito educação, realmente há uma tentativa, aqui pelo menos em Goiás e DF, há uma tratativa governamental com a iniciativa privada e a iniciativa pública de retomada das aulas. E para evitar necessariamente que haja um novo pico, né, uma nova propagação esmagadora do vírus, haveriam rotinas diferenciadas, o que eu acho bem condizente, eu acho bem razoável. Como isso aconteceria? Os alunos poderiam ser divididos em pequenos grupos. Então, por exemplo, uma turma que tenha 30 alunos seria repartida ao meio, para que fisicamente o distanciamento fosse possível, a refrigeração do local fosse segura e que também houvesse um controle maior de entrada, saída, utilização de máscaras e também de álcool. Sempre essa rotina fosse bem extensiva durante as aulas. E aí, de fato, isso diminui muito, muito o risco de contaminação tanto para os alunos quanto para os professores. Então, eu acho que essa saída é bem pensada. Essa é a estratégia que tem se pensado e eles estão tentando trazer, pelo menos para as instituições privadas e públicas de ensino superior, porque decididamente são as que têm o menor público, e seria uma boa forma de testar essa nova iniciativa. E eu concordo plenamente com essa saída, acho que é bem viável, porque, de fato, aqui na região,
os piores, no caso, as maiores escolas, os maiores colégios são os do ensino fundamental e médio, onde, inclusive, não se pode cobrar uma maturidade de comportamento com relação à propagação do vírus. Então, nesse quesito, eu concordo plenamente com essa estratégia. Acho que tem que começar pelos cursos técnicos e pelos cursos superiores, para que a gente tenha, inclusive, essa maturidade de entender o comportamento dessa pandemia frente a uma aglomeração necessária, né? Que é bem necessário. Na engenharia, algumas equipes de trabalho foram reduzidas, porém com sistema de alternância. Então, não vai ter mais aquela equipe de 40 homens trabalhando em uma determinada frente de obra conjunta, né, juntos ali e tudo mais. Então, eles fizeram assim, uma parcela dessa equipe iria para outra atividade e parte dela, no caso, metade, continuaria fazendo atividade 1, também para diminuir essa concentração de pessoas. E é um pouco incômodo mesmo para os trabalhadores braçais a utilização de máscaras, mas eles têm utilizado. E ainda não tivemos retorno disso com relação à mensuração estatística, né? Mas, empiricamente falando, visualmente assim, né? Nós temos bons retornos dessas práticas e as obras têm continuado. Uma outra coisa interessante, eu acho bem proveitosa desse período, é que tem havido uma inserção maior de maquinária, né, de máquinas na construção civil. Então, quer dizer, talvez seja uma forma um pouco forçada, mas muito mais humana de fazer esse setor funcionar de uma maneira efetiva. E aí a gente diminui as doenças ocupacionais que a gente tanto fala, que são muito grandes na construção civil. Então, no geral, tem sido isso. Agora, a questão ambiental, especificamente, que é a última área que eu atuo, ela tem tido ganhos com relação a análises, porque, falando especificamente do órgão ambiental, ele tem tido um pouco mais de liberdade para trabalhar sem tantas pressões políticas, que são muito comuns presencialmente falando. No entanto, também houve um aumento da produtividade, porque a gente teve que aprender na marra a utilizar os softwares de geoprocessamento. Então, muitas vezes, a gente tinha que fazer uma vistoria e a gente utilizava um carro, ia pessoalmente. Hoje a gente usa o Street View, hoje a gente usa o GIS, usa diversos softwares que são utilizados para o monitoramento geoespacial. Então, eu vejo muitas vantagens nessas 3 áreas, né? Falando da questão como um todo, eu vejo vantagens. Eu só espero mesmo que os outros setores, claro, que são clientes ou são até mesmo consumidores finais do produto, que eles também consigam acompanhar essa mudança para que tenha a quem vender, ou a quem ensinar, ou a quem lecionar. Mas, de forma geral, essas áreas estão tentando se manter. O ensino está tendo dificuldades porque os alunos estão desistindo. Eles estão perdendo o foco, que é normal de alguns seres humanos, de pensar que isso vai durar para sempre, o derrotismo, mas com bastante socialização entre professores, coordenadores e alunos, a gente tem conseguido manter um número razoável de alunos, mas há o decréscimo inegável. Uma das coisas que a gente tem visto acontecer, e eu tenho considerado uma boa prática, é o início de projetos para 2021. Ou seja, as organizações começam a falar de a partir de janeiro de 2021 nós estaremos fazendo tal situação, ou a partir de fevereiro estaremos lançando tal projeto, tal produto, porque isso dá uma sensação que vai no ponto inverso disso que a Ana Beatriz estava comentando. Quer dizer, muitos estão sentindo um momento de fim do mundo, seja pela razão que for. E quando tu aponta, olha, daqui a 3 meses, nós estamos em setembro, né? Daqui a pouco já vai estar acabando o ano de 2020, que a gente parece que nem percebeu começar. É verdade. Mas, quando tu sinaliza, muito rápido, quando tu sinaliza, olha, ali em 2021 existem projetos que vão começar a acontecer, situações que vão estar trazendo resultados diferentes, isso também mexe com o emocional das pessoas,
e pode colaborar justamente para que elas também, ao se levantar de manhã naqueles dias mais difíceis, encontrem alguma energia adicional para tocar. Mas, Ana Beatriz, tu falaste da técnica Pomodoro. Eu fiquei curioso para saber o que é isso. Eu conheço o molho de tomate, que é Pomodoro, né? Olha, Rogério, não esconde. Eu sei que você conhece, você usa, Rogério. A técnica Pomodoro, eu já levei como uma ciência, uma religião, alguma coisa já pré-constituída no meu DNA. Ela funciona assim: você manter intervalos pré-determinados de foco intensivo. Então, o mais comum, existem várias métricas de tempo, mas o mais comum é você utilizar 50 minutos de foco intenso. Você não pode retirar seu foco da atividade que você está fazendo, independente de qual seja, para nada. Então, supondo que eu estou fazendo um relatório, nesses 50 minutos cronometrados no relógio, eu não vou olhar o celular, eu não vou atender o telefone, eu não vou fazer nada além daquilo que eu estou focada em fazer. Como o cérebro cansa, claro que ele gosta de diversão, a gente tira depois desses 50 minutos cronometrados 10 minutos de relaxamento mental, onde eu vou fazer tudo o que eu quiser, menos olhar aquele material novamente. Dessa forma, a gente consegue não só uma questão de aprendizagem, uma questão de... realmente a gente aprende junto com a execução, a gente aprende a focar, a gente aprende a diminuir a tensão também, porque você fica tenso quando você procrastina. Quando você consegue realmente executar a tarefa na data correta, você tem um ganho de saúde mental, de comportamento, de tranquilidade imenso, né? Sabemos que a área da engenharia e da educação é uma área estressante, todo mundo sabe disso. Então, foi a maneira que eu encontrei para que eu realmente consiga finalizar essas micro tarefas ou essas tarefas menores com bastante foco e que elas não fiquem para o final do dia ou para os outros dias. E eu passo para todo mundo isso. Eu realmente divulgo esse mantra da técnica Pomodoro. É isso. Que bom, uma excelente dica aí para as pessoas nesse momento tão complicado. Ana Beatriz Cobalcini, a gente está chegando ao final aí do tempo da nossa conversa. Eu vou pedir para Ana Paula Rodrigues Bon e depois para Alessandra Fraga deixarem seus comentários. E ao final vou te pedir, Ana Beatriz, uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, Ana Paula Rodrigues Bon. Gratidão, Rogério. Gratidão, Ana Beatriz, por estar aqui com a gente, por trazer todas essas informações de várias áreas que você atua. E a gente consegue perceber que as pessoas estão tentando, né? Estão buscando meios de passar, de fato, da melhor forma possível. É claro que conforme a pandemia vai se estendendo, vai se prolongando, é mais difícil a gente manter a motivação em alta e a execução da atividade com produtividade alta, mas como você trouxe essa técnica e existem ainda muitas outras técnicas que as pessoas podem estudar para poder auxiliar nessa motivação, até mesmo na saúde mental, referente igual tu trouxeste da gestão do tempo. A partir do momento que tu consegue fazer as entregas sem a preocupação de ter que fazer tudo de última hora, isso também traz bem-estar. E isso é muito importante a gente ouvir de alguém que está executando, está mostrando que está dando certo. Afinal de contas, você ainda está conseguindo desenvolver todas essas atividades, ainda não desistiu de nenhuma por uma questão de excesso de atividade e de preocupação com este momento. Muita gratidão, muito sucesso e que você consiga manter a tua sanidade mental com tudo isso e que a gente possa passar por este momento da melhor forma possível. Muita gratidão. Eu que agradeço. Alessandra Fraga. Ana Beatriz, também gostaria de te agradecer, né, por compartilhar teu conhecimento aqui com a gente, técnicas que podem auxiliar as pessoas, né? Acho que é muito importante, não são todas as pessoas que conhecem. O Rogério conhecia, a gente conhece, né, Ana? Mas a maioria das
pessoas não conhecem, então realmente as pessoas precisam de foco, né? E às vezes uma dica, né, aprender algo novo, vendo, ouvindo nosso vídeo vai fazer diferença na vida dela. E como o Rogério disse, eu já estou fazendo meu planejamento de 2021 agora, né? Todos os meus projetos eu estou tocando agora. Geralmente a gente faz isso em novembro, né? Planeja o outro próximo ano, mas eu acho que a gente já tem que começar agora, porque está passando muito rápido, mas as coisas estão mais lentas para acontecer. Então a gente aproveita esse gap e adianta uns 2 meses e já vai se planejando, né, para ter mais força para vencer o 2020 e chegar no 2021 com toda a força. Obrigada novamente por estar aqui com a gente. Gratidão. Engenheira Ana Beatriz Cobalcini, professora universitária, consultora ambiental e ocupacional, conselheira do CREA do Distrito Federal, que conversou com a gente aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, que sempre trazem bate-papo nas segundas e nas quintas-feiras. A gente também fez um ajuste da agenda de entrevistas para conciliar e manter a qualidade das entrevistas. Ana Beatriz, que mensagem tu pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Bom, assim como nós tivemos a oportunidade de crescer bastante nesse período, é sempre essa mensagem que eu deixo. Todas as situações que nós passamos, elas trazem aprendizado, né? A gente não pode ver situações de estresse ou situações de dificuldades como uma oportunidade para derrotismo, uma oportunidade para ficar, desistir. Desistir não é uma palavra que eu utilize. Eu posso postergar, mas desistir eu não desisto. E é essa mensagem que eu deixo de principal aqui. Não desistam. Esse período já foi comum em outras épocas, em outras eras. Nós já tivemos muitas outras pandemias. E estamos aqui. E evoluímos muito mais, inclusive, depois de algumas delas. Então, é uma oportunidade para que a gente possa realmente inovar, para que a gente possa restaurar coisas importantes, como convívio em família, como a preocupação com a saúde, coisas que a gente em algum momento deixou para trás. Então, sempre haverá oportunidades de nós evoluirmos, seja pessoalmente, seja profissionalmente, ou até mesmo seja como ser humano, né? Essa é uma oportunidade que nós estamos tendo para evoluir. E, antes de mais nada, queria também agradecer bastante. Foi muito legal o bate-papo, nosso diálogo foi muito fluido, muito interessante de fazer. Eu também aprendi bastante. Então, gratidão pela oportunidade também. Muito obrigado. Obrigado, Ana Beatriz. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Alessandra. E a gente vai encerrando, então, mais esse nosso bate-papo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.